Caríssimos irmãos e irmãs, na liturgia deste terceiro domingo do tempo quaresmal, o Senhor nos chama à conversão. Como nós ouvimos no início do evangelho de hoje, Jesus estava ali e algumas pessoas correm para contar uma notícia para ele, para dizer que Pilatos mandou matar alguns galileus e misturou o sangue dos galileus junto ao sangue dos sacrifícios. Porque os sacrifícios, como nós sabemos, eram feitos com os animais. E Pilatos ali não teve, no caso, aquela observância e misturou tudo. Então vieram contar a Jesus. E Jesus já repreende eles porque eles vieram contar porque aquela tragédia aconteceu justamente com aqueles homens porque eles tinham feito alguma coisa. Algo de errado eles tinham feito, eram mais pecadores do que nós, então eram culpados de alguma coisa. E Jesus repreende justamente dizendo que todos, se não se converterdes, irão morrer como eles. Por quê? Nós precisamos mudar, nós precisamos nos converter se nós queremos alcançar os céus. Mas se nós não buscarmos a conversão, se nós ficarmos falando dos outros, porque aconteceu tragédia na família tal, porque isso, ou ficarmos murmurando, Senhor, por que tinha que acontecer isso na minha família? Porque fulano morreu tão jovem, mas a gente não sabe os desígnios de Deus. Como na segunda leitura mesmo a gente vê, cuidado, vós que estáis de pé, para não cair. Porque justamente a gente tem a mania de achar que está convertido, que porque tem 10, 20, 30 anos de caminhada na igreja, não precisa mais. E às vezes é a gente que precisa. Nós que temos esse tanto de tempo, já estamos tão enferrujados e ali o egoísmo subiu muitas das vezes a cabeça, que a gente já vai expulsando as pessoas, já vai dizendo assim, não se aproxima de mim, porque eu já tenho uma caminhada. Sendo que nós poderíamos fazer totalmente diferente, acolher as pessoas mostrando o caminho. É por isso que o Senhor nos fala, através do Evangelho, nós temos que nos converter, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Aí Jesus fala daquela torre que caiu em Siloé, justamente em cima de 18 pessoas. Será que aquelas pessoas eram mais culpadas do que nós? Será que elas deviam mais do que cada um de nós? Porque todos os dias nós pecamos, nós somos miseráveis pecadores. Estamos na caminhada buscando essa conversão, mas mesmo assim ainda não estamos convertidos. Então precisamos mudar a nossa mentalidade. Como aquele povo que saiu lá do Egito, como ouvimos na primeira leitura. O Senhor suscitou Moisés para que ele fosse até o Egito libertar o seu povo que clamava, que buscava ali a libertação. Mas aí Moisés chega lá, tira o povo do Egito, leva para o meio do deserto, aí o povo começa a reclamar, murmurar porque está difícil, porque não tem comida aqui, porque não tem água, e começa a dificultar as coisas, reclamando. Estava clamando para sair de lá do Egito, porque estavam escravizados. Aí quando o Senhor liberta, acontece isso. Aí o Senhor vai lá, derrama do céu maná, da rocha faz sair água para que eles possam se alimentar, possam ali beber, finalizar a sua sede, e aí eles começam ainda reclamando. Porque o maná estraga, porque a mesma comida todos os dias. E nós muitas vezes caímos nessa mesma rotina de reclamar ao Senhor, porque só tem ovo, o ovo está tão caro agora. Aí a gente reclamava que só tinha ovo em casa. Agora o ovo está caro, o que é que nós estamos comendo? Ainda bem que a mortadela ainda está mais barato, que aí a gente mistura com açaí, mas o açaí está lá em cima. Mas a gente continua reclamando. A gente continua reclamando das coisas que o Senhor nos agracia. Ele nos dá de graça. Ele coloca ali na nossa mesa, porque o suor que nós derramamos, o padre não está nem mais suando, graças a Deus. Mas assim, o suor que nós derramamos
é justamente o fruto do nosso trabalho. E ali a gente tem como nos alimentar. Para que ficar murmurando? Para que ficar maldizendo, dizendo que não tem, que, Senhor, falta isso, falta aquilo? O povo começava a fazer isso. Nós temos uma mentalidade totalmente diferente. Porque o Senhor agraciou o povo e ainda batizou aquele povo, como fez São Paulo, né, nos fala na segunda leitura. Que o povo ele atravessou o mar e a nuvem, que é representada pelo Espírito Santo, ali estava sobre o povo. Mostrando aquele povo que era necessário, que eles estavam ali sobre a graça de Deus. E muitas das vezes, nós que estamos sobre a graça de Deus, estamos em comunhão com o Senhor, de uma hora para outra a gente debanda para uma outra parte da vida que só Jesus na causa, só Deus na nossa causa, porque nos decepcionamos com as coisas que acontecem e a gente acaba saindo. Mas não é para a gente se decepcionar. Quando nós estamos fortalecidos, quando nós buscamos fortalecer-nos na oração, no jejum e na caridade, o Senhor jamais deixa que nós nos afastemos, porque nós conhecemos, nós temos argumentos, nós temos o conhecimento da palavra de Deus dentro de nós. Aí eu volto lá em Moisés. Moisés, aquele homem que foi chamado, que estava ali, cuidando do rebanho do seu sogro, e ele foi montanha adentro, com o rebanho. Chegando lá, diante de uma sarça, o anjo fala com ele. E o anjo fala o seguinte: Moisés, retira as sandálias dos pés, porque o lugar onde tu estás entrando é santo. E muitas das vezes nós vemos para a igreja, nós estamos aqui, mas a gente não respeita o templo onde nós estamos, não respeitamos as pessoas que estão ao nosso lado, porque nos pondo a conversar, a falar mal do outro que está mal vestido, e muitas das vezes até com a nossa própria veste, porque é um lugar santo, nós deveríamos ter respeito com o Senhor. Ah, mas eu vou para a igreja, lá pode entrar do jeito que for. A gente não proíbe ninguém de entrar na igreja, mas a gente deveria ter o respeito. A gente vai numa repartição pública, que é exigido homens de calça, de camisa, de manga, nada de regata, as mulheres de saia ou calça e bem vestida. Aí nós chegamos na igreja, um monte de mulher com tomara que caia, umas alcinhas. Cadê o respeito pelo templo, pelo lugar santo que nós habitamos neste momento? A gente precisa refletir sobre isso. Precisamos refletir porque é onde nós vamos dar frutos. O Senhor fala da parábola desta figueira, que ela estava toda cheia de folhas, mas enganando, porque as figueiras geralmente, elas, para dar o fruto, elas criam toda uma folhagem, e aquela criou a folhagem, mas não tinha frutos. E muitas das vezes nós estamos agindo dessa forma, usando máscaras, para dizer, eu sou da igreja, eu vivo na igreja, todo domingo eu estou lá, mas na hora de ver quem realmente nós somos por dentro, não temos nada, nenhum conteúdo, não temos nada de fruto, não temos nada, às vezes nem de folha, estamos totalmente vazios, secos. Nós temos que nos banhar na água do Espírito, temos que ali, através da nossa oração, buscar essa intimidade com o Senhor para nos preencher. Se nós não fizermos dessa forma, nós vamos acabar aí no fundo do poço, sem força nenhuma para sair, para nos retirar. E eu digo isso para todos nós. Hoje a missa voltada para a juventude. A juventude muitas das vezes se decepciona, que quer fazer algo diferente, mas é para nós também. Porque nós mesmo adultos, muitas das vezes agimos às vezes pior do que os jovens. Porque renunciamos, deixamos os jovens de fora da igreja e muitas das vezes nem aceitamos que façam-nos uma visita. Hoje a gente estava lá no interior, celebrei lá na comunidade, aqui no quilômetro 7, Nossa Senhora de Nazaré,
São João do Furo, um monte de nome, né? Menino Deus, que é conhecido lá. Mas assim, lá tinha um povo que estava evangelizando, que estava jogando essa semente. E nós precisamos sair do nosso conforto também e lançar essa semente. Se nós queremos ser uma figueira que dê fruto. Não uma figueira seca, onde o Senhor vem e corta. Mas uma figueira que realmente esteja cheia de frutos, para que quando o Senhor venha, nós tenhamos o que apresentar. E que nós possamos caminhar, buscando a conversão diária. Porque, mais uma vez eu repito, cuidado nós que estamos de pé para não cair. Porque nos julgamos muitas das vezes fortes o suficiente e ainda estamos tão fraquinhos, precisamos tanto de vitamina, de oração, para poder nos fortalecer verdadeiramente, que talvez nem alcancemos esta graça. Mas é pelo Senhor, é convicto na fé e nessa oração que nós vamos nos manter firmes. Porque o Senhor nos dá oportunidades, o Senhor nos mostra os caminhos. Né? Cuidado vós, se não vos converterdes. Então busquemos a conversão verdadeira, a conversão que brota de dentro. Não a conversão que, igual os fariseus faziam, dizer, nós pagamos, nós damos ofertas, nós jejuamos, nós fazemos oração. Mas só por fora, porque o interior não tinha nada. Então, nos convertamos a partir de dentro, a partir do nosso coração, para que realmente mostremos ao Senhor o que nós temos de melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.